Você já ouviu falar que Moisés era gago? Sim, Moisés, um dos personagens bíblicos mais conhecidos e escritor de nada mais, nada menos que os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco. Sabemos que Moisés foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da servidão no Egito e conduzi-los à Terra Prometida. Sendo uma figura de grande relevância na narrativa bíblica, é natural que as pessoas tenham diversas curiosidades sobre sua vida, e uma dessas curiosidades é justamente a possibilidade de ele ter sido gago. Muitas vezes, esse tipo de curiosidade surge da tentativa de aproximar os personagens bíblicos da nossa realidade. Afinal, pode ser interessante pensar que uma pessoa como Moisés teve de enfrentar desafios e limitações comuns a muitos de nós, como, por exemplo, a gagueira, problemas de dicção ou língua presa. Mas será que essa teoria faz algum sentido? Moisés realmente era gago, ou isso não passa de uma especulação sem fundamento ou de uma invencionice de pessoas que gostam de ir além do que a Bíblia diz? A ideia de que Moisés era gago deriva de alguns versículos específicos do livro de Êxodo, onde ele expressou sua preocupação com sua capacidade de falar. No entanto, é preciso admitir que a Bíblia não descreve especificamente Moisés como gago. A interpretação de que ele poderia ter essa condição é, na verdade, uma inferência baseada na leitura da autodescrição de Moisés como alguém de língua pesada. Vamos entender melhor. A primeira menção à dificuldade de fala de Moisés aparece em Êxodo 4:10 da manhã, onde, ao ser chamado por Deus para liderar a libertação de Israel, ele respondeu: "Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua." De fato, esse versículo levanta questões sobre a natureza do problema de Moisés. A maioria dos estudiosos concorda que o versículo sugere que Moisés se via como incapaz de falar de forma clara ou persuasiva, em outras palavras, ele não conseguia se expressar bem. Contudo, alguns têm observado que a frase "tenho a língua pesada" poderia indicar uma dificuldade física de fala, levando à suposição de que Moisés seria gago. Mas para entender melhor o que Moisés quis dizer ao alegar ser pesado de língua, ou ter a língua pesada, e não saber falar bem, é fundamental considerar o contexto mais amplo das Escrituras. Quando Moisés fez essa afirmação, Deus o estava convocando para sua grande missão como o líder do povo de Israel. Na ocasião, Moisés fez uma série de objeções ao seu comissionamento, e a dificuldade de falar foi apenas uma delas. No entanto, curiosamente, no Novo Testamento, o diácono Estevão, em sua grande exposição da história da redenção diante do Sinédrio antes de ser martirizado, descreveu Moisés no ambiente egípcio como alguém poderoso em palavras e obras. Veja o que Estevão disse sobre ele no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao descrever Moisés como alguém poderoso em palavras e obras, para Estevão, Moisés era alguém que falava e agia com autoridade, inclusive uma descrição semelhante àquela que foi aplicada em referência ao Senhor Jesus Cristo em Lucas 6:19. De fato, antes de sua fuga para Midian, Moisés havia crescido na corte do faraó, onde teria recebido uma educação de alto nível, incluindo habilidades de comunicação. Por isso, alguns comentaristas utilizam a descrição de Estevão para argumentar que é improvável que a frase "tenho a língua pesada", dita por Moisés, se refira a um impedimento de fala, como a gagueira. Talvez a objeção de Moisés estivesse mais relacionada à sua percepção de inadequação pessoal e à falta de eloquência que ele acreditava ter desenvolvido após muitos anos no deserto. Inclusive, mais tarde, em Êxodo 6:12 da manhã, Moisés novamente expressou sua preocupação, referindo-se a si mesmo como tendo lábios incircuncisos. Essa expressão pode ser traduzida como lábios que falam com dificuldade, ou até mesmo lábios impuros, semelhante ao que o profeta Isaías mencionou em seu livro, no capítulo 6, versículo 5. Qual o sentido exato pretendido por Moisés ao usar essa expressão é difícil saber. Por isso, vários estudiosos sugerem que a principal questão na alegação de Moisés de ser pesado de boca, pesado de língua e não ser uma pessoa eloquente não seria um impedimento físico de fala, como a gagueira, mas sim uma falta de confiança em suas habilidades de comunicação, possivelmente agravada pelo tempo que esteve afastado da sociedade egípcia e do treinamento formal que havia recebido. Sim, sem dúvida, Moisés recebeu uma educação completa no Egito, mas depois ele acabou passando décadas no deserto, vivendo a vida simples de um pastor, antes de ser chamado por Deus para sua grande missão.
Quem adota essa interpretação explica que a frustração de Moisés em Êxodo 4:10 da manhã pode ser comparada à descrição do apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios 10:10 da manhã, onde o apóstolo admitiu que, para alguns, sua presença pessoal e sua capacidade de fala eram consideradas fracas, ou seja, ele era visto por alguns como um pregador ruim, um orador insignificante. Assim, ambos os casos, o de Moisés e o de Paulo, indicariam uma percepção pessoal de inadequação que não refletia necessariamente a realidade de suas capacidades. Mas é importante entender que a relutância de Moisés em aceitar o chamado divino indicava, em última instância, uma falta de fé. A grande questão não era uma suposta gagueira de Moisés, mas sua falta de fé. Ao focar em suas próprias limitações, Moisés desviou sua atenção do poder de Deus que o estava chamando para uma tarefa específica. Essa preocupação excessiva com suas habilidades pessoais acabou sendo um erro que ele repetiu em suas outras objeções ao chamado do Senhor, como quando questionou sua capacidade de liderança e a receptividade dos israelitas. Deus, no entanto, não corrigiu Moisés por sua autoavaliação, mas sim pela falta de confiança no plano divino. A resposta do Senhor para a falta de eloquência de Moisés e sua língua pesada foi a seguinte: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Não parece loucura para você? Moisés estava tentando usar como desculpa o argumento de que havia uma limitação em sua boca, em sua língua, e por isso tinha de declinar de sua missão. Mas ele estava fazendo isso justamente diante daquele que criou a boca do homem. Apesar dessa resposta do Senhor, Moisés continuou insistindo para que Deus enviasse outro em seu lugar. Deus já havia deixado Moisés sem justificativas, mas ele continuou tentando rejeitar a escolha divina, fazendo com que o Senhor ficasse irado com ele. O texto bíblico registra claramente que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Entretanto, essas desculpas de Moisés não impediram o propósito do Senhor. Deus lhe havia preparado Arão, o irmão de Moisés, que falava fluentemente, para ser seu porta-voz. A dinâmica entre Moisés e Arão seria semelhante à relação de um profeta com o Senhor. Os profetas eram aqueles que comunicavam oficialmente a vontade de Deus diante do povo e, embora Moisés se sentisse inadequado, Deus providenciaria os meios necessários para que sua vontade fosse cumprida. Sim, Moisés até poderia ser gago ou ter qualquer outra dificuldade que afetasse sua fala pública, mas nada disso seria um obstáculo intransponível à sua missão. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que não é importante saber se Moisés era gago ou não. Como vimos, a Bíblia não afirma categoricamente que Moisés era gago, e o termo usado no texto hebraico de Êxodo 4:10 da manhã não é conclusivo a esse respeito, podendo ser interpretado de várias maneiras. O texto pode estar simplesmente indicando uma falta de confiança de Moisés em sua habilidade de falar em público, possivelmente devido à falta de prática ou experiência em comunicação diante de grandes multidões, algo compreensível considerando que ele passou muitos anos cuidando de rebanhos no deserto. Porém, o mais relevante nessa história é a ênfase na provisão divina para superar qualquer limitação humana. A vida de Moisés é uma prova de que Deus capacita e se responsabiliza por aqueles que ele chama, independentemente de suas fraquezas percebidas. Se Moisés era gago ou simplesmente inseguro em sua fala, não importa. O importante é que Deus escolheu usá-lo de forma poderosa, demonstrando que a eficácia do servo de Deus não depende de suas capacidades naturais, mas do poder divino que o sustenta. Essa história nos lembra que Deus pode usar nossas limitações para revelar sua glória e que a obediência ao chamado divino é mais significativa do que nossas inseguranças pessoais. Moisés, apesar de suas próprias reservas, foi o líder que Deus usou para realizar uma das maiores obras da história bíblica, evidenciando que, quando confiamos no Senhor, Ele transforma nossas fraquezas em instrumentos de seu propósito eterno. Eu sempre estou falando aqui no canal, em vários vídeos, que Deus cumpriu seus propósitos através de nós e apesar de nós. Isto é o que podemos ver na história de Moisés. Deus cumpriu o seu plano através de Moisés e apesar de Moisés. Ainda que Moisés tenha sido gago, o plano de Deus foi cumprido. Ainda que a alegação de não saber falar tenha sido apenas uma desculpa de Moisés em sua tentativa de escapar do chamado divino, o plano de Deus foi cumprido. Nesse sentido, podemos tirar 3 lições práticas para nossas vidas. 1. Devemos depositar nossa confiança em Deus, não em nossas capacidades. Moisés sentiu-se inadequado para a missão que Deus lhe deu. Muitos de nós podemos nos sentir da mesma maneira quando somos chamados para servir a Deus e, por vezes, acabamos apontando nossas fraquezas como desculpas. Contudo, assim como Deus garantiu a Moisés que ele seria com sua boca e lhe ensinaria o que falar, devemos confiar que Deus nos capacitará para cumprir seu propósito, mesmo em áreas onde nos sentimos mais incapazes.
Nossa confiança deve estar no poder e na provisão de Deus, não em nossas próprias habilidades. 2. Devemos responder com obediência ao chamado do Senhor. Já falamos que a relutância de Moisés em aceitar o chamado divino refletia uma falta de fé e confiança em Deus. Este exemplo nos ensina a importância da obediência imediata quando Deus nos chama para uma missão. Quando nos concentramos em nossas próprias limitações, podemos perder de vista o que Deus pode fazer através de nós. Devemos, portanto, responder ao chamado de Deus com fé e obediência, sabendo que Ele está conosco e nos capacitará para cumprir seu plano. 3. Devemos saber que Deus transforma nossas fraquezas em instrumentos de sua glória. A história de Moisés mostra que Deus usa até mesmo nossas fraquezas para cumprir seus propósitos. O apóstolo Paulo também precisou entender isso quando repetidamente pediu ao Senhor que removesse um espinho na carne, que lhe aflige. Contudo, a resposta que Paulo recebeu do Senhor foi transformadora. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diante da resposta do Senhor, o apóstolo soube que suas fraquezas não eram impedimentos para a obra de Deus. Ao contrário, eram oportunidades para que a graça de Deus fosse demonstrada com maior poder. É exatamente nesse contexto de fragilidade humana que o poder de Deus se manifesta de maneira mais evidente. Então, devemos saber que, sejam quais forem as nossas limitações, Deus pode transformá-las em oportunidades para manifestar sua glória. Isso nos desafia a ver nossas debilidades não como obstáculos intransponíveis, mas como maneiras pelas quais Deus pode mostrar seu poder. Não são as nossas capacidades ou habilidades que determinam o sucesso de nossa missão na obra de Deus, mas sim a graça e o poder do Senhor operando através de nós. Portanto, em vez de fugir ou lamentar nossas limitações, devemos enxergá-las como parte do plano de Deus para nossas vidas. Devemos confiar que, assim como Deus fez com Moisés e Paulo, Ele também poderá usar nossas limitações para avançar seu reino na terra e glorificar seu nome. Então, uma discussão tão pequena, baseada na especulação de Moisés ter sido gago ou não, pode chamar nossa atenção para uma verdade central e uma lição realmente importante: a suficiência da graça de Deus, que nos permite superar qualquer limitação humana, capacitando-nos a cumprir o propósito divino mesmo quando nos sentimos insuficientes. Em outras palavras, o que aprendemos aqui é que a eficácia de nossa vida em ministério não depende de nossa força, mas da graça poderosa que opera em nós e através de nós. Agora, escreva aqui nos comentários sua opinião. Você pensa que Moisés era gago ou não?